Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? Ufologia com Marcos Reiki. Ufologia com Marcos Reiki, galera, que está do outro lado da linha lá, falando de Jundiaí. Ele vai explicar um pouco aí pra gente sobre os 40 anos aí que se completa esse ano aí de 2017 da Operação Prato. E aí, Marcos, o que você tem aí a dizer para a introdução aí dessa questão aí da Operação Prato e os 40 anos aí de aniversário aí da Operação Prato, meu amigo? Olá, Neto. Olá, ouvintes do NetoCast. Para mim é uma honra, é um prazer estar participando do NetoCast e poder falar sobre o assunto ufologia, que é um assunto que me fascina desde a infância e é um assunto polêmico, um assunto que é envolvente. As pessoas que são ligadas à ufologia sabem o quanto é fascinante e o quão real é esse fenômeno que ocorre no nosso planeta já desde os tempos mais remotos. Hoje o tema é a Operação Prato, que esse ano de 2017 completa 40 anos, né, no mês de outubro, do início da operação, na qual foi designado o capitão Holanda na época, né, depois da sua reforma passou a ser coronel, mas na época ele era capitão Holanda, o Irangê Holanda, que foi quem batizou a operação, a missão de Operação Prato, né, e durou em torno aí de outubro, oficialmente de outubro a dezembro, mas creio que as investigações e as ocorrências duraram até meados de 82 por aí. Ô Marcos, antes da gravação desse programa aqui, né, que espero que tenhamos aí outros assuntos sobre ufologia, a gente estava conversando aí antes da gravação e você me contou aí sobre a Operação Prato e a maneira com que as pessoas eram abordadas lá pelo feixe de luz nos contatos, né? As pessoas que tiveram esses contatos com seres alienígenas aí, os feixes de luz, as pessoas ficando paralisadas e depois ficando com marcas e chips no corpo. Você não, na tua interpretação aí, você não acha que foi uma abordagem hostil por parte desses seres aí de outros planetas aí, e uma abordagem violenta, hostil aí por parte deles, deixando sinais nas pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem paralisadas, sendo usadas como verdadeiras cobaias aí, meu amigo? Não foi hostil esse contato aí, não? Eu fiquei impressionado com essa questão aí que nós estávamos conversando.
Ó, Neto, a questão da hostilidade, de uma certa forma, se você for ver, era uma abordagem hostil pelo modo com que as coisas aconteciam, né? A nave surgia do nada, gigantesca no céu, lançava um feixe de luz, colhia amostras de sangue das pessoas, as pessoas ficavam enfraquecidas, desmaiavam, enfim. Então, se for ver por esse ponto de vista, sim, era aparentemente hostil, mas eu creio que as inteligências que estavam por trás do fenômeno já tinham uma outra intenção, não de hostilizar, mas assim de pesquisar a raça humana, ou quem sabe desenvolver através do DNA, do sangue humano, alguma experiência que a gente, né, desconheça aí, mas enfim, isso é um ponto de vista meu, né? Como dizia Leonardo Boff, um ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quer dizer, eu tenho meu ponto de vista, mas não tenho a certeza absoluta, né? É só uma suposição mesmo. Agora, a questão do desespero das pessoas chegou num nível tal que as pessoas fugiram, muitas pessoas fugiram de Colares e dos arredores ali, foram embora, abandonaram, e restaram poucas pessoas que acabavam se juntando numa casa só. Ficavam várias pessoas, várias famílias reunidas numa casa só, de tão grande era o medo e o desespero, o pavor dessas pessoas em relação ao que estava acontecendo ali. Enfim, eles faziam muito barulho, atiravam fogos de artifício no ar com o intuito de afugentar aquele fenômeno, afugentar naquelas naves que apareciam. É claro que era um pensamento ingênuo das pessoas, né, de fazer barulho, ficar fazendo barulheira, gritaria, batuques, atirando rojão ou até armas de fogo ou pedras. Era uma tentativa frustrada, porque a inteligência por trás daquele fenômeno tinha uma tecnologia e um avanço que já sabia que aquilo não ia afetar eles de forma alguma, né? Sem querer me estender muito, e já me estendendo no comentário aqui, inclusive teve um homem que na época ele pegou uma espingarda e mirou numa nave. Antes que ele atirasse, a nave focou uma luz nele e atirou um feixe de luz que o paralisou, e ele ficou paralisado em torno aí de uns 15 dias, sem conseguir se movimentar. Caramba, Marcos, impressionante, hein? Meu Deus, bicho. Mas me responde uma coisa, todos os avistamentos que ocorreram aí durante esse período aí na ilha lá do Pará, todos eles foram feitos dessa forma, com esse tipo de abordagem, ou existiram só avistamentos simples? Outra coisa que eu queria saber também é se as pessoas conseguiam ver os seres, ou se eram somente as naves, esses feixes aí de luz, se houve contato de outra forma, né, que não paralisando as pessoas e submetendo as mesmas a exames, vamos dizer assim, né, mas também se houver um contato simples, assim, só de avistamentos, ou se alguém chegou a ver mesmo alienígenas além das naves. Você sabe responder isso aí pra gente? Então, Neto, nem todos os avistamentos eram em torno de ataques das naves, né? Alguns eram avistamentos somente, inclusive tiveram avistamento de seres, né? Agora, outro detalhe é que não eram só naves grandes, tinham sondas que eram menores, que faziam ali análises, pesquisas, né? Suponho eu que eram pesquisas, algumas tripuladas, porque as pessoas diziam, segundo o grande ufólogo, amigo meu, Vitório Perê, havia uma espécie de uma sonda que não era tão grande, mas ela tinha um para-brisa, como se fosse um para-brisa de carro, que tinha ali em torno de uns 180 graus, era de forma cilíndrica, e que era este aparelho, né, este artefato
que focava e lançava o feixe de luz nas pessoas. O foco vinha da parte inferior da sonda ou da nave, e o raio, o feixe de luz que atraía, que sugava, extraía, aliás, o sangue das pessoas, vinha da lateral do artefato. E algumas pessoas diziam que conseguiam enxergar seres, alguns parecidos com figuras masculinas, outras femininas, dentro desta nave. Nossa, interessante então, hein? Me parece aqui, no entendimento leigo aí, que seriam os tal de humanoides aí. Mas vamos lá, eu queria saber de você, em que momento que as Forças Armadas foram chamadas a intervir nessa questão aí dos avistamentos, né? Porque, pelo jeito, já tinha um certo tempo que estavam ocorrendo esses avistamentos, ou foi de imediata a atitude de chamarem as Forças Armadas para fazer alguma intervenção com relação a estes fenômenos que estavam acontecendo lá? As ocorrências já estavam acontecendo quando os militares entraram em ação. O prefeito de Colares, na época, ele, percebendo que estava à beira de um caos o que estava acontecendo, pessoas desesperadas, como eu já disse anteriormente, indo embora, né, poucas pessoas restando, enfim, ele entrou em contato com o 1º Comar, Comando Aéreo Regional de Belém, e pediu um suporte. Foi onde foi designada a missão, sob o comando do Capitão Holanda, e foi uma equipe de alguns militares para lá, e chegaram inclusive lá preparados, porque até então o Capitão Holanda achava que aquilo podia se tratar de russos, ou enfim, pessoas de outros países, militares de outros países que estavam invadindo o espaço aéreo brasileiro com intenções bélicas ou intenções de invasão, enfim. Foram para lá munidos de metralhadoras antiaéreas, algumas armas, porém, no decorrer das pesquisas e das vigílias, constatou-se que não se tratava de militares ou de seres humanos que estavam ali tentando uma certa invasão ou algo do gênero, mas sim tratava-se de fenômenos que eram desconhecidos e, enfim, OVNIs, UFOs, seres alienígenas que estavam interagindo com a população ribeirinha. Ô Marcos, eu tenho aqui uma pergunta que não quer se calar, né? Bom, como é que as pessoas sabiam que esses avistamentos, esses contatos aí, não eram histórias ou boatos de ribeirinhos, né? Vamos dizer assim, contos de pescador aí. Fora a questão do exército que estava envolvido aí, o prefeito ter pedido ajuda aí para as Forças Armadas, aeronáutica e tudo mais. Existiam outros profissionais que puderam dar respaldo aí nesses fenômenos aí, para que não caísse numa descredibilidade assim, que pudesse ser considerado somente história de pescador, vamos dizer assim? A médica que tratou dos pacientes na época foi a doutora Velaide Cecim Carvalho. A doutora Velaide, na época, ela tinha, creio, 21 anos, pelo que eu me recordo, do que eu já pesquisei. Ela era a única médica do local, então todas as ocorrências acabavam caindo nas mãos dela, porque toda a região ali dependia dela. Então ela acabou atendendo vários, foram mais de 80 pessoas atingidas, que sofreram os ataques do chupa-chupa. E até então ela via o que estava acontecendo, ela tratava as pessoas que relatavam as mesmas ocorrências, a mesma história, estavam sentindo os mesmos sintomas, e eram pessoas de regiões muito distintas, em questão até de distância, né? Mas ela não tinha visto nada, até que um dia ela retornando, já no final da tarde, mas ainda estava à luz do dia, ela estava com uma
uma moça, uma senhora que trabalhava com ela, se eu não me engano era secretária dela, algo assim. Elas estavam indo embora numa praça quando a moça que a acompanhava olhou para o céu, apontou e desmaiou. E ela escutava as pessoas gritando: cuidado, doutora, cuidado. E ela não sabia do que se tratava. Quando ela olhou para o céu, ela descreveu que foi uma das coisas mais lindas que ela já viu na vida dela, que ela via a nave de uma distância tão próxima, e ao mesmo tempo que ela ficou paralisada de medo, ela ficou encantada com a visão que ela estava tendo, porque era a luz do dia. Ela viu perfeitamente a forma do artefato, ela pôde constatar o brilho do metal. Então, assim, uma doutora, né, que é uma pessoa idônea, militares, né, um contingente militar destacado para cuidar de uma missão dessa. Não pode ser um conto de carochinha, né? Prefeito, padre, a simplicidade das testemunhas que relataram os ataques, ou tão somente os avistamentos. Não se trata de um conto de fadas, e sim de uma realidade, e que as pessoas poderiam cada vez mais se aprofundarem e se interessarem pelo assunto, que além de ser fascinante, muito além de ser fascinante, é uma realidade, e creio eu que ainda essa realidade virá à tona e será um divisor de águas para a nossa humanidade. Então, a gente que acompanha aí pela internet, aí pelo YouTube, alguns canais aí de History Channel, esses canais pagos aí, né? O caso aí da Operação Prato ficou bem famoso, né? Se não me engano, é um dos mais famosos aí do mundo, né? É isso mesmo, ou ficou só a nível nacional essa questão aí da Operação Prato, Marcos? Sim, ficou conhecido no mundo todo a Operação Prato. Teve já episódios no History Channel, volta e meia tem, inclusive, relatando em contatos extraterrestres, na mídia impressa também, no mundo todo. Difundiu essa ocorrência dos fatos na Ilha de Colares e nos arredores, e tomou uma proporção gigantesca. Não se trata de uma história fictícia, nem de um filme de Spielberg. Se trata de uma história, de um fato, de um ícone da ufologia brasileira e mundial. Tanto é que Bob Pratt, um ufólogo já falecido, esteve em contato com o Irã G. Holanda na época, tentando colher informações, detalhes, né, sobre a Operação Prato, mas na época, como ainda estava na ativa, o capitão Holanda, né, depois da reforma, subiu a patente lá para coronel, mas enfim, o capitão Holanda não podia falar muito a respeito. Tá? Quando foi no ano de 1997, ou seja, 20 anos após a Operação Prato, já na reforma, o coronel Holanda resolveu então abrir os fatos e chamou nada mais nada menos que Ademar Javaer da revista UFO e o Marco Petit, e concedeu-lhes uma entrevista na qual ele revelou, né, os fatos da Operação Prato. E você pode encontrar no DVD, que inclusive está à venda no site da revista UFO. Você encontra esse depoimento na íntegra. Você encontra muita coisa na internet também, porém tem as revistas, né, relatando vários exemplares que falam em torno da Operação Prato, né. Eu estou fazendo até uma propaganda da revista UFO, porque eu acompanho a revista UFO desde quando eu tinha 18 anos, que foi quando a revista foi lançada, creio que em 1988, por ali. Não pude, é lógico, ter todos os exemplares, mas na medida do meu possível eu sempre estava lendo alguma coisa, pegava emprestado de um amigo, né? E ainda hoje eu acompanho o trabalho da revista UFO, então é por isso que eu faço questão de falar mesmo.
porque é um estudo muito sério, são pesquisadores sérios envolvidos, não só na revista, mas no campo da ufologia em geral. Então, outro ponto que eu acho bem interessante aí, sem querer ser conspiracionista nem nada aí, com relação ao Coronel Holanda lá, né? Ele faleceu pouco tempo depois, né, da participação, de ter dado uma entrevista lá, não foi isso? Salvo o equívoco de minha parte aí. Isso procede mesmo? Ou você acha que houve realmente uma retaliação, alguma coisa nesse sentido? Ou é mera teoria conspiracionista mesmo, Marcos? Após a entrevista concedida do Coronel Holanda para o Gevaer e para o Marco Petit, o Coronel Holanda cometeu suicídio 2 meses após a entrevista, mas aí há uma especulação em torno do suicídio dele. Alguns acham que foi um cala-boca que ele acabou, né, tendo ali pelo fato de ter falado a respeito, né, e ter entregado os detalhes da missão. Mas enfim, o Coronel Holanda ele já vinha sofrendo de uma depressão por motivos pessoais, o que levou a cometer esse ato, né, de suicídio, mas não teve nada a ver com assassinato, como muitos especulam, não, né? E o Coronel Holanda ele foi um homem, na minha opinião, um herói, não só pelo fato de ter comandado a missão, mas a postura que ele teve, né, de até nos últimos dias da vida dele, de ter aberto o jogo mesmo e falado claramente o que ocorreu, né? Tanto que, se você perceber na entrevista, logo no início da entrevista que ele concedeu para a equipe da UFO, ele dá uma ênfase, assim, com uma certa sutileza, ele dá uma ênfase, ele fala, amanhã ou depois o coronel pode não estar mais aqui, pode não estar mais vivo, e aí a história morre comigo. Ele fala umas 2 vezes ali, eu sinto uma certa ênfase, como se ele já estivesse premeditando algo em torno do suicídio dele. Mas enfim, o Coronel Holanda para mim foi e será sempre um grande herói. Ô Marcos, então, esse ano agora de 2017, a Operação Prato completa aí 40 anos, né? Por que não se ouviu falar mais em aparições, mais relatos nesse sentido ao longo de tanto tempo? As pesquisas cessaram, ninguém está mais pesquisando sobre esse tema, o assunto morreu? Por que não aparece mais nada? Não há mais interesse na mídia ou realmente o assunto acabou mesmo, não existem mais pesquisas nesse sentido na região de Colares? Hoje em dia, Neto, eu creio que as pesquisas na região ali de Colares, as pesquisas em torno do fenômeno OVNI ali ainda continuam, tá? Continua, inclusive eu acho que, creio eu que seja mais pesquisadores americanos que tomaram conta da missão ali, né? Temos aí o Vitório Pereira, que eu já citei aqui, e o Armando Monteiro, que fazem uma pesquisa de campo, estão sempre lá em Colares e na região de Colares, buscando informações, fazendo entrevistas, colhendo informações para trazer à luz as pessoas leigas ou até as pessoas que já interagem com a ufologia, novidades em torno não só da Operação Prato, mas de novos casos, novas ocorrências, né? Eu até aqui quero deixar registrado para os ouvintes do NetoCast, quem quiser conhecer mais sobre Vitório Pereira, Armando Monteiro, eles têm uma página no Facebook, chama-se Ufologia Amazônica, Pesquisadores de OVNIs. Eles fazem um trabalho fantástico, sério. Quem acompanha sabe da seriedade, e quem não acompanha vai passar a conhecer a seriedade com que é tratado por esses homens que fazem da ufologia uma bandeira e tornam a ufologia mais rica. Voltando à questão do Coronel Holanda aí, né?
Ele foi, sem dúvida, uma pessoa aí primordial no desfecho da Operação Prato aí, né? E eu queria saber de você, Marcos, realmente houve uma aproximação, houve um contato aí do Coronel Holanda mesmo? Como é que foi essa questão aí de avistamentos feito pelo Coronel Holanda aí, com relação aos fatos ocorridos aí na região de Colares, cara? O Coronel Holanda, Neto, ele teve vários relatos impressionantes, não só do avistamento de uma nave imensa no formato de uma bola de futebol americano, que inclusive no vídeo que eu produzi tem essa passagem, onde a nave ficou pairando a poucos metros da embarcação onde eles estavam, e depois ela ficou alguns minutos ali parada, fazendo um som meio como se fosse parecido com um som de um ar-condicionado, e de vez em quando ela fazia um ruído como se fosse uma catraca de bicicleta girando ao contrário. Essa nave gigantesca, ela foi subindo lentamente. Quando ela atingiu uma altura, uma determinada altura, ela acendeu e desapareceu no firmamento. Quer dizer, era uma forma de inteligência que estava ali, controlando aquela nave gigantesca, que interagiu com eles. Fora os avistamentos de seres, ele teve um contato com um ser, um contato visual, onde o ser, à margem do rio, estava pairando uma nave. Dessa nave saiu um ser flutuando, que veio até perto, próximo da embarcação onde eles estavam. Teve um contato visual entre eles, mas não houve telepatia, não houve comunicação verbal, simplesmente uma troca de olhares, onde o ser retornou para a nave, e depois, numa outra ocasião, ele teve durante a noite, ele acordou com um barulho, uma luz. Quando ele foi se levantar, um ser segurou ele e falou no ouvido dele que para ele não se preocupar, que eles não o fariam mal. E aí ocorreram alguns fenômenos paranormais na casa dele, tanto com ele, com a presença da esposa e da filha dele. Uma pilha de livros se levantou reta no ar e caiu reta no chão. A filha dele ficou assustada, na época era uma criança ainda, e nesse mesmo instante, lá na cozinha da casa dele, uma travessa, algo assim parecido, voou. A esposa dele estava preparando uma madeira, voou essa travessa da pia e caiu no chão, e ele foi depois foi sair com o carro dele. Enfim, quando ele foi encostar na porta para abrir o carro, a porta abriu sozinha. Ele entrou no carro, quando ele foi botar a mão para fechar a porta fechou sozinha. Quer dizer, isso tudo, como eu disse, para as pessoas leigas ou para os céticos, é uma história impossível, é um filme de Spielberg, mas não, são fatos concretos. E para quem tem dúvidas, me desculpe estender assim um comentário, mas é porque eu sinto a necessidade de falar, viu, Neto? Me desculpa. Então, eu sinto a necessidade de falar. Tem uma campanha que teve início em 2004, através do pessoal da CBU, da revista UFO, também, que fizeram, esse grupo fez uma campanha chamada UFOs, Liberdade de Informação Já, na qual eles se reuniram com 10 militares e reivindicando a abertura dos arquivos em torno do fenômeno OVNI no Brasil. E isso em 2004. Em 2007 houve uma liberação de um lote onde vieram 4.500 páginas de documentos, com todo o rigor do militar ali, com emblemas carimbados, croquis, algumas fotos, documentos de relatos de pilotos, de militares em geral, que inclusive muitos documentos da Operação Prato vieram à tona com essa campanha UFOs, Liberdade de Informação Já. E valeu muito a pena, porque foi uma vitória. O primeiro país
ainda posso te dizer que é o único país que conseguiu tal façanha em se tratando de ufologia e militares, né? Ufólogos e militares. Quer dizer, então foi uma conquista muito grande. Ainda tem muito que ser revelado, mas por hora eu já tenho muito orgulho do nosso país ter esse privilégio de estar tendo essa oportunidade de divulgar. E quem quiser, inclusive, constatar, no site da revista UFO tem lá para baixar em PDF todas as 4.500 páginas de documentos. Então, Marcos, e essa CBU aí que você estava falando aí antes da gente começar as gravações aí, o que ela tem aí a acrescentar aí na questão aí dos fenômenos ocorridos aí na região de Colares, cara? Então, Neto, CBU é a sigla para Comissão Brasileira de Ufólogos, tá? Foi aí criada pelo Ademar Jevaer, da revista UFO, né? Foram 6 componentes que foram da CBU reivindicar a abertura dos documentos, né, militares, e graças a Deus aí conseguiram obter êxito, né? Tem muito ainda que ser revelado, como eu disse anteriormente, inclusive vídeos que ainda estão, né, ocultos do nosso conhecimento e que já foram relatados pelo próprio Irangê Holanda. Na época, o Vitório Perê assistiu a alguns vídeos juntamente com o Coronel Holanda e com o General Ochoa, grande General Ochoa. Eles assistiram um vídeo, tem um vídeo que inclusive eles relatam que eu ouvi o Perê relatando que esse vídeo era um vídeo curto, porém era um vídeo muito significativo, porque dava para ver claramente uma nave sobrevoando uma embarcação, onde a luz da nave refletia nas águas, e dava para ver perfeitamente o pescador saltando da embarcação e pulando na água de medo. E essa nave, em seguida, ao atravessar por cima da embarcação, ela mergulhou nas águas. Sabe? Então, são fatos, cara, que são incontestáveis. Tá aí para quem quiser ver. Bom, beleza. Vamos esquecer um pouco o Coronel Holanda e as outras questões e vamos focar um pouco aí nas pessoas que também tiveram contato, tá ok? O que elas tinham em comum aí depois que sofreram esse contato aí, que nós já falamos lá, na minha opinião, foi um contato meio hostil, e aí fica o ponto de vista de cada um aí, né? Mas o que elas tinham em comum, essas pessoas lá da região de Colares que realmente tiveram avistamento, tiveram esse contato aí com esses seres aí, ô Marcos? Cara, em comum que as pessoas tinham, fora as marcas, eram os sintomas, a simplicidade delas e a veracidade com que elas relatavam os acontecimentos com elas. Então, fora as marcas que, segundo a doutora Velaide Cecim Carvalho, eram marcas que perfuravam a pele e que davam a impressão que foi retirada bruscamente, que as perfurações ficavam saltadas, como se tivesse tirado bruscamente a agulha, enfiado uma agulha e tirado bruscamente, e ficava uma mancha castanha ao redor dessas perfurações, e que estes ferimentos, eles necrosavam muito rápido, né? Eles necrosavam mesmo, e as pessoas ficavam com sequelas. Algumas pessoas tiveram implantes, inclusive o Coronel Holanda tinha um implante no braço, o Sargento Flávio, que acompanhou, inclusive ele esteve muito antes do Capitão Holanda, ele já estava lá na ilha de Colares. Ele também tinha um implante, se eu não me engano, na coxa. Enfim, a relação entre as pessoas, o que ligava uma pessoa a outra era a coincidência dos fatos vividos. Bom, agora vamos falar o seguinte. Todo mundo sabe que eu sou advogado e minha segunda paixão é informática, tecnologia. Eu sou entusiasta em Linux.
E eu sei que muitas coisas que nós vemos aí em YouTube, em sites, e são produzidos aí na internet, são fakes, certo? Eu queria saber até que ponto que essas produções fakes, essas coisas, essas fraudes, essas coisas que são divulgadas massivamente aí na internet, prejudicam trabalhos sérios de pessoas que realmente estão penetradas em trabalhar com fatos disso aí. Porque hoje em dia o que você mais vê, abre lá, não sei o que lá, as pessoas analisando vídeos, fotos, e a cada 100 vídeos, 100 fotos, resta uma esperança de não ser fake, né? O que você acha que atrapalha? Qual a sua opinião sobre essa questão aí da modernização dos efeitos especiais aí? Se prejudica ou não a questão da ufologia em si, o estudo, né, dos fenômenos ufológicos aí, se realmente estão sendo prejudicados com relação a isso aí, Marcos? Sim, as fraudes, elas atrapalham muito a ufologia, porque as pessoas que já não acreditam, ou as que estão ali céticas, ou que estão prestes a acreditarem ou a se interessarem pelo assunto, elas acabam pegando um certo ranço, porque tudo que elas vão vem a respeito em torno do assunto ufologia acaba sendo constatado fraude, e elas acabam se decepcionando, se frustrando, e acabam achando que na verdade isso tudo não passa de uma ficção e de uma história para boi dormir, e acabam deixando de lado e se desinteressando ou nem se interessando pelo assunto por causa desses retardatários, né, que acabam fazendo da ufologia uma piada, sendo que é um assunto tão sério e tão vasto de conhecimento e de pesquisa de ufólogos sérios que estão aí em busca de uma resposta, ou quem sabe de uma interação, né? Enfim, atrapalhem muito, Neto. Bom, nós sabemos que se retomarmos aí a antiguidade, egípcios, fenícios e tudo mais, até aqui nas civilizações Inca, Maia e tudo mais aqui, até na América Latina, nós tivemos vários desenhos, várias esculturas, onde nós temos aí relatos, vamos dizer assim, né, seja em escrito ou seja através de esculturas, sobre seres de outros planetas ou coisas que deixam pelo menos uma margem para nós entendermos que fossem seres de outros planetas, né? Com relação à ufologia aí. Eu queria que você desse pelo menos aí uma visão, voltando agora com questão à ufologia, porque espero que nós gravemos outros episódios aí, se você realmente quiser fazer, né? Para trazer o passado, esses relatos que nós tínhamos no passado com relação a avistamentos e desenhos rupestres, inclusive, e também esculturas egípcios aqui na civilização maia e tudo mais. Eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso aí. Realmente existem fatos concretos sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esse tema aí, ô Marcos? Tanto é real o fenômeno OVNI ou UFO, que desde os tempos antigos a gente tem aí, constatado, tem um livro que acabou virando um documentário do Erich von Däniken, chama-se Eram os Deuses Astronautas, onde ele mostra evidências de gravuras, a própria construção das pirâmides, a perfeição, né, a simetria, enfim. Aí já um assunto também para um outro podcast, né? Por isso que eu digo que é um assunto vasto e muito rico em informação. Então acaba que tendo já uma riqueza de informação arqueológica, né? São gravuras, esculturas, artefatos que são encontrados, e fora os desenhos gigantescos que eram feitos de forma que só dava para ser visto do alto, ou seja, quem construiu aquilo com tanta perfeição
sendo que na época que foi construído, não tinha alguém que pudesse sobrevoar e falar, olha, mais para a esquerda, mais para a direita, coloca essa pedra mais para cá, risca mais para lá, né? E a simetria dos desenhos são perfeitas, então é um mistério, é um enigma, mas que poucas pessoas ou uma pequena parte da população mundial se interessa. Mas eu creio que quando vier à tona a verdade, muitas pessoas vão se surpreender e vão acabar até se borrando, porque a gente que conhece sobre o assunto ou que pesquisa, a gente fica fascinado e surpreso com muitos relatos e muitas evidências. Imagina quem hoje desdenha o assunto, né? Quando vier à tona e a verdade for desvelada e o véu sair dos nossos olhos, essas pessoas vão com certeza se borrar todas aí. Bom, galera, todos sabem aí que o Tempo do NetoCast aí é um podcast diário dentro do possível, né? Então, ô Marcos, eu vou pedir para você aí deixar os seus contatos, seus canais aí, para que as pessoas possam acompanhar seu trabalho aí, tá bom? Para que a gente não perca também contato, e o canal do NetoCast está aberto aí para você, sempre que você quiser discorrer sobre algum tema sobre ufologia, porque o NetoCast trabalha com direito, tecnologia, curiosidades, vários temas, mas ufologia você foi o primeiro a trazer aqui para a gente poder fazer um programa de ufologia no NetoCast. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao programa, então eu vou abrir o canal aí para você deixar seus contatos, seus canais aí, para que as pessoas tenham mais contato com você, e se de repente você quiser dar continuidade a algum projeto aí, certo? Que eu espero que seja junto com o NetoCast, né? Deixa aí seus canais, seus contatos aí pro pessoal. Vai lá, manda bala aí. Bom, vamos lá. O meu canal no YouTube é MR Audiovisual, tá? O meu Facebook é Marcos Reiki, 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 Marcos Reiki. Tá lá para as pessoas que quiserem, fiquem à vontade para adicionar, para interagir, tá? E vamos que vamos, o assunto rende muito e tem muito podcast para a gente gravar ainda. Neto, eu te agradeço demais por essa oportunidade, cara. Foi um prazer imenso para mim poder participar e falar a respeito de ufologia contigo e com os ouvintes do NetoCast. Um forte abraço a todos. Quero mandar um grande abraço para os ufólogos que eu tanto admiro e que têm feito parte da minha história, mesmo sem que eles soubessem, mas são pessoas que eu admiro muito pela seriedade do trabalho. Isso até nada tem a ver com um perdão da expressão, mas nada tem a ver com puxa-saquismo ou pagação de pau, como dizem os jovens hoje em dia, né? Mas é uma questão de admiração mesmo e respeito, cara, pelo trabalho sério que eles vêm desenvolvendo, tanto o pessoal da revista UFO, né, o Vitório Perê, que também é consultor da UFO, que eu faço questão de falar do Vitório porque foi uma pessoa que me deu muito prazer em conhecer, porque pensa num cara humilde, cara, um cara humilde, sábio e que leva a ufologia a sério. É um grande homem, um grande profissional, um grande estudioso e pesquisador. Um forte abraço aí pro Vitório, pro Armando Monteiro. Acessem a página, curtam a página Ufologia Amazônica Pesquisadores de OVNI. Curtam os meus vídeos ali no MR Audiovisual no YouTube, e fiquem à vontade para adicionar no Facebook, Marcos Reiki. Forte abraço, Netão. Muito obrigado, a gente se encontra aí no próximo podcast, no próximo NetoCast, e pode contar comigo, sempre vai ter um assunto pra gente abordar e interagir com o teu público aí. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Puxa, galera, eu sei que o Marcos já fez as apresentações do canal dele aí, não sei o que, e teria que ser um momento de despedida aqui do episódio, e o episódio é curto, mas eu esqueci de uma pergunta, né, que eu deveria fazer.
sobre esse tema. Eu ia perguntar pro Marcos, afinal, quem tá vivo de tudo isso hoje? Quem é que é testemunha viva do que ocorreu, no que a gente falou sobre a Operação Prato hoje em dia, né? E eu queria que o Marcos, já apresentou o seu canal aí, eu recomendo que acompanhe o canal no YouTube e pelas redes sociais aí, o Marcos Reik, né? Mas eu queria que, Marcos, você dissesse pra gente aí, dessa fritada toda aí, quem que tá hoje vivo, né? Quem que pode ser a testemunha ocular, vamos dizer assim, né? De tudo isso que você relatou aqui pra gente, cara, pra gente poder fazer o encerramento do programa. Desculpa aí, galera, mas eu esqueci essa pergunta aí. Um abraço. Então, cara, vivo hoje encontra-se o senhor Newton Cardoso. O senhor Newton, ele sofreu ataques do chupa-chupa, né, que foi apelidado de chupa-chupa, esse artefato, essa nave que se aproximava das pessoas e emitia aquele foco de luz e em seguida um feixe de luz que sugava o sangue das pessoas. Apelidaram, né, de chupa-chupa em virtude disso. E então o senhor Newton Cardoso hoje ele sofre de hemiplegia, está numa cadeira de rodas, mas ainda continua vivo e já deu alguns depoimentos, algumas entrevistas, inclusive no canal do Vitório Perê e no canal do Armando Monteiro também. Vocês podem encontrar lá a entrevista com o Sr. Newton e com o Sr. Rosio Aranha, que foi o barqueiro. O Sr. Rosio Aranha foi o barqueiro que conduziu toda a equipe militar nas vigílias. Quando precisava de alguma embarcação, era o Sr. Rosio que conduzia os militares para essas vigílias, essas pesquisas. E ele teve muitos avistamentos, né? Teve algumas experiências pessoais. Não foi atingido pelo raio, mas ele teve uma experiência na qual ele narra que ele viu perto da igreja da cidade, por volta da meia-noite, ele viu uma nave pousada e quando ele foi se aproximando, ele disse que ele sentiu como se ele estivesse fora do chão, uma sensação, e disse que ele ficou meio grogue assim, depois da experiência, mas enfim... são os sobreviventes e pessoas jovens, como eu já disse antes, que eram crianças na época ou adolescentes, que presenciaram seus pais sendo atacados por essas sondas, por esse chupa-chupa aí, e tem até muita dificuldade hoje em dar entrevista e falar a respeito pelo trauma, né, que foi causado. Então existem sim alguns poucos sobreviventes da época. Bom, então é isso, galera. Já extrapolamos aqui o tempo do NetoCast aqui. Agradeço aí a presença do Marcos, já que se apresentou. Ele já até teve que sair aqui do ar e tal. Então é isso. Deixe seus comentários lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook
www.facebook.com/netocastpodcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Fiquem agora com a faixa de encerramento In the Shadows de Ethan Meixel.